Terceiro item que te impede de alcançar o sucesso é o que? A negligência e o comodismo. O que é a negligência? Né? Diante do dicionário, negligência é a falta de cuidado ou desleixo, né? Você vê muito falar de desleixo quando fala de criança, né? Ah, criança desleixada. Mas tem muitos adultos que são dessa forma, que são descuidados, que fazem as coisas pela metade, fazem as coisas mal feitas. Não seja assim. José não foi assim. José fazia o melhor. Ele era o melhor naquilo que ele fazia. Se você é cozinheiro de um restaurante, você tem que ser o melhor. Se você é garçom, você tem que ser o melhor. Se você é um vendedor, você tem que ser o melhor. Se você é um gerente, você tem que ser o melhor. Se você é, sei lá, qualquer coisa, um pedreiro, tem que ser o melhor, um engenheiro, o melhor, um dançarino, o melhor. Tudo você tem que ser o melhor. Você não pode negligenciar as coisas, fazer de coisas mal feitas, e isso afeta o seu resultado final. Na hora da promoção, se você tem um desleixado e um cara que é bom, quem que vai ser promovido? O cara que é bom, é lógico. O cara que é bom vai ser promovido. Se você não fez as coisas de forma efetiva, é ele que vai ser promovido. E você vai ser envergonhado como filho de Deus. Certo? Então não faça as coisas de forma negligente. A parábola dos talentos, né, que Jesus conta, fica muito claro para a gente o que é ser negligente. Né? Tinham 3 camaradas. E aí o senhor da fazenda foi lá e deu 5 talentos para um, 3 para o outro e apenas 1 talento para um terceiro. Ou seja, todos eles receberam talentos. Talentos, vamos imaginar hoje que talento é o dinheiro, né? O dinheiro. Né? E aí o que aconteceu? Quando o senhor voltou, o que tinha recebido 5, ele falou para o senhor, ó, o senhor me deu 5, eu multipliquei, e agora são 10. Oh, legal, você é um servo bom e fiel, muito bem. Vai se sentar comigo à mesa. Aí para o cara que deu 3, que ele tinha dado 3, o cara multiplicou e virou 6. Ó, servo bom e fiel, vai se sentar comigo na mesa e vai ser comigo. Mas aquele cara que o fazendeiro deu 1, e o cara pegou e escondeu o talento e enterrou, o que ele disse? Olha só. No versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. E aí o camarada respondeu, né? Aqui o camarada você pode entender como a vida, como as situações da nossa vida, né? Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando voltasse recebesse de volta com juros. E ele falou: Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora esse servo inútil. Ou seja, né? Se você tivesse colocado para multiplicar, até isso teria sido melhor. Mas como ele não fez nada, ele foi completamente negligente, ele foi tirado até o pouco que ele tinha. Então, a vida é assim, a vida não perdoa. Aqui, a gente não está falando assim só de Deus, das coisas de Deus. A gente está falando do mundo, da vida. A vida não perdoa. A vida não tem dó de quem você é. É a história de coitadinho, muitas vezes, que nós contamos, né? Porque a história de coitadinho só serve para as pessoas terem dó de você. Mas se você não teve sucesso, a história de coitadinho é só uma história de coitadinho. Uma história de dificuldade só vai te servir de alguma coisa se você alcançar o sucesso e depois você pode inspirar outras pessoas. Olha, eu estava assim e agora eu estava assim, então você também consegue. Agora, se você não conseguiu nada, ela não serve para nada. Então pare de ficar falando com as pessoas a respeito das suas dificuldades, a respeito dos seus problemas. As pessoas não querem ouvir a respeito disso. As pessoas gostam de ouvir a respeito de sucesso. Talvez você possa estar pensando, nossa, o Adriel está sendo duro, mas não. Você ouve história de tristeza dentro da Bíblia e que acabou em tristeza? Não. Todas as histórias, José, Abraão,
Moisés, todos começaram com desgraça, mas sempre acabaram com o quê? Com sucesso. Davi, Salomão, né? Os profetas sempre começavam com desgraça, mas a desgraça mostrando aonde eles chegaram até o sucesso. Então a desgraça só serve para você contar quando você alcançar o sucesso. Então ninguém quer saber da sua desgraça. Esconda ela, entendeu? Vença ela e depois você conte. Como um projeto, como um troféu de guerra. E aí sim vai valer a pena, porque você vai poder inspirar outras pessoas. Não fique falando dos seus problemas, das suas dificuldades com pessoas que não estão querendo te ouvir. Né? O que você tem que fazer é conversar esse tipo de coisa quando é com o seu pastor, quando você está, né, abrindo o seu coração com sua esposa, aí sim você deve conversar a respeito dos seus problemas. Mas não para se sentir um coitado, mas sim para alcançar de alguma forma uma maneira que possa resolver o seu problema. Entendeu? A segunda coisa, depois de ser negligente, é o comodismo, né? Porque muitas vezes as pessoas não são negligentes, mas elas são acomodadas, né? E esse é um defeito grave. Diante do dicionário, o que que é comodismo? É evitar as responsabilidades ou dificuldades. Ou seja, é muito difícil. Ai, rapaz, deixa assim mesmo do jeito que tá. Deixa assim mesmo do jeito que tá e você vai continuar sempre nessa dificuldade. Sempre nas dívidas, sempre sem ter liberdade financeira, sempre sem alcançar algo que pode prosperar a sua vida. Então deixe o comodismo de lado, coloque de lado isso e comece a pensar para frente. Você precisa enfrentar as suas dificuldades, assumir suas responsabilidades como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como filha, seja lá quem você for, você precisa assumir a sua responsabilidade. Aí você pode pensar assim, nossa, mas como eu sou, né, um Zé Ninguém, um coitado, né, um cômodo, né, enfim, né. Eu vou contar uma história para você de um cara cômodo aqui que você vai ficar impressionado, né. O nome desse cara é Davi. Já ouviu falar desse cara já? Então, o maior rei de Israel. Mas teve um momento da vida que ele se acomodou. E aquele momento lhe custou muitas coisas, né. Ali em 1 Samuel 11:1, fala assim, ó, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, ou seja, era para ele estar na guerra, junto com os seus soldados, pensando no propósito de vida dele, no propósito ministerial, vencendo na vida. E foi exatamente o contrário que Davi fez, né? Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército. E eles derrotaram os amonitas, cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, a gente vê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, ele acabou tendo um encontro com Batseba, que era a mulher de um dos seus capitães, teve um filho com ela. Por quê? Ele pecou. Ele deixou com que o comodismo tomasse conta do coração dele. Ah, tá feito já, tá fácil. Deixa assim mesmo, põe eles para fazer lá, toca o barco, vai do jeito que dá, ou assim tá bom, vai assim mesmo, né? E aquilo fez com que o maior erro da vida de Davi acontecesse, né? Que foi a traição, depois o homicídio, né? Contra um dos seus melhores capitães, um dos seus homens mais fiéis, né? Então a gente não pode descansar, a gente não pode relaxar das batalhas. Precisamos estar sempre atentos naquilo que nós temos que fazer, em nome de Jesus. O quarto item que eu quero falar na nossa lista para alcançar sucesso é a ousadia. Ousadia. Isso é um negócio que Deus ama. Deus ama aqueles que são ousados. Por quê? Aqueles que são ousados, eles têm fé para fazer com que as coisas aconteçam. Planeja e faz. Executa. Se der errado, corrige. Vai de novo. Executa. Tem que ser ousado. Tem que ser o doido dos sonhos, né? Olha só, né? José foi ousado. Porque mesmo dentro das masmorras, né, ele acreditava ainda naqueles sonhos que estavam na vida dele. Em algum momento ele se lembrou dos sonhos que Deus deu para ele e ele foi ousado e continuou sendo bom mesmo nas dificuldades. Isso é ser ousado. Mesmo na dificuldade, você acreditar que você é capaz. Você acreditar que você pode seguir em frente e conseguir vencer as dificuldades em nome de Jesus. Então, qual é a característica de alguém que tem ousadia? Ele é uma pessoa arrojada e tem coragem de enfrentar os problemas,
de não se enfiar dentro de um quarto, dizer que está com depressão e não conseguir vencer. Vença essa depressão, se levante, sai desse momento, em nome de Jesus. Seja ousado com você mesmo, começando por você. Tire da sua mente esse espírito de derrota, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levante-se com ousadia, em nome de Jesus. Com que deixemos passar algumas oportunidades, com que deixemos que as coisas sigam, né, o seu próprio curso. Muitas vezes a timidez acaba influenciando esse tipo de atitude, né? E eu, né, hoje eu tenho 33 anos, mas até a minha juventude, início da juventude, até os 22, 23, eu tinha muito, mas muito problema com timidez. E eu tive que vencer isso, né? E muitas vezes nós vemos pessoas já adultas, já com 40, 50 anos, tímidas. Você não pode deixar com que a timidez vença você. Você precisa ser ousado. Se der errado, o máximo que pode acontecer é você receber um não. Receber um não, não tem problema. Comece de novo, tente o sim de novo, até você conseguir. Isso é você ser ousado em Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos ser muito ousados, né? Muitas vezes até nas coisas cotidianas, nas negociações que nós estamos fazendo, né? Quando eu era mais novo, na minha adolescência, às vezes eu ia nas lojas com meu pai, né? Naquela época não tinha como comprar pela internet ainda, né? 15 anos atrás ainda. Eu via meu pai negociando com os vendedores, 10, 15 contos a menos, 1%, né, tal, não sei o que, e saía da loja. Ô pai, você não tem vergonha não, pai? Ficar pedindo descontinho, coisa chata, né? E eu achava aquilo tão desagradável, sabe? Tão besteira, né? Meu pai, filho, quando você pagar suas contas, você vai entender a diferença que faz esse tipo de negociação, né? E hoje em dia eu acho que eu sou muito pior do que ele, né? Tanto que teve uma situação recente, né? A gente estava negociando um terreno, compramos um terreno em 2018, isso, né? E aí o vendedor desse terreno tinha um outro terreno idêntico ao lado, né? Nós oferecemos os mesmos 40 mil que nós pagamos nesse terreno, no outro terreno, né? E agora em 2020, né? E aí ele falou assim, não, esse terreno já valorizou, tá na faixa de 60 mil, né? Aí eu conversei com o engenheiro, né, que estava fazendo o projeto de nossa construção, e ele falou o seguinte, não, realmente está na faixa de 60 mil aquele terreno ali, até 55 seria um bom preço para você, né? Eu disse, tá, legal, beleza. Aí, enfim, né? Chegou agora no final no meio, pouco tempo atrás, isso não tem nem um mês. Essa mesma pessoa, o dono do terreno, mandou uma mensagem pro meu irmão, falou assim, vocês não têm interesse em negociar o terreno, né? Eu tô querendo vender para investir em outras coisas, né? Eu falei assim, claro, a gente tem interesse sim. Aí meu irmão passou para mim e a gente pensou, bom, 40 mil acho que ele não vai conseguir, né? Porque 20 mil de diferença é bastante coisa, né? E eu conversei com meu pai, com meu irmão, que são meus sócios, eu disse, vamos colocar um teto limite de 45 mil nessa negociação, né? Meu pai ainda descrente, 45 mil acho difícil, talvez chegue aí uns 48, 50, mas eu acho que já é inviável, né? Até 48, né, dá pra gente dar uma choradinha e tal. Enfim. Aí o que aconteceu, né? Liguei a primeira vez pro camarada, disse, fulano, né? Terreno lá, tá querendo vender, blá, 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 sabe? Então, faz os mesmos 40 lá, né? A gente negociou no primeiro terreno, ele, não quero, né? É muita diferença e tal, né? Então, pessoal, como não tem nenhum intermediário, né? Que se os corretores, né? Dá 6%, eu faço 55 mil para você, né? E aí eu que recusei, disse, não, 55 mil fora de cogitação, né? Muito fora do preço que eu posso chegar, né? 40 mil aí, vamos negociar, né? E lá não dá, e eu na minha também, só tá bom, não dá. Peguei e desliguei, né? Aí conversei com meu pai, meu irmão, disse, vou esperar baixar um pouco a poeira. Daqui a alguns dias eu ligo de novo para ele, nós vamos fazer aquela segunda oferta que nós combinamos, de 43 mil, né? Aí passou uns dias, né? Peguei e liguei para ele de novo, né? Fulano, então, tudo bem? Então, tem uma oferta para você, cara. Vamos fechar nos 43 mil aí, né? Melhora um pouco para você e tal. E ele relutante, né? Não, esse terreno vale 55, pelo menos 60.
não vou vender não, não vou vender não. Relutante, né? E tudo bem então, tudo bem, né? Vamos. Fica para a próxima então, né? Já deixei, né? Como tipo, ó, já estou desinteressado no terreno, não quero mais. 43 era o meu limite, né? Foi mais ou menos esse o recado que eu passei para ele, né? Mas a nossa intenção era de chegar nos 45, né? Então passou mais uns 3, 4 dias, né? Até no meio dessa conversa, meu pai falou, eu acho que ele não vai chegar e tal, não sei o quê. E eu pedindo para Deus, Senhor, abre essa porta, eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor tem um projeto nesse terreno, que nós vamos evoluir muitas coisas através desse projeto, né? Enfim, né? Com o dinheiro na mão é mais fácil negociar, né? Aí o que aconteceu? Passou mais alguns dias, liguei para ele e falei assim, ó, fulano, quebrei todos os porquinhos aqui de cofrinho, falei com a tia, falei com a avó, falei com o pai, com a mãe, com todo mundo. Consegui um pouquinho de dinheiro, ó, última oferta para você, cara, 45 mil reais. Na verdade era exatamente o que eu estava imaginando, né? E não se fala mais nisso, né? E eu vi que ele já ficou meio balançado, já disse, eu preciso ver, vou ver com meu pai que é meu sócio, e a gente conversa, tá? Eu vou decidir. E eu falei, amém, tudo bem, com toda a calma do mundo, desliguei o telefone, né? Porque ele estava em outra cidade, não pude negociar pessoalmente com ele, né? Que eu gosto geralmente de negociar pessoalmente, né? Mas não foi possível, então beleza, né? Enfim, né? Passou o almoço, passou. No final da tarde ele me ligou. Ó, Adriel, eu ia pedir 48 mil para você. Mas pra gente fechar isso aí, tá bom, eu faço os 45, a gente fecha o negócio, né? E eu no telefone atrás tava. Ai, sozinho, consegui! Glória a Deus, né? Mas no telefone eu falei, não, beleza, Christian, negócio fechado. Amanhã nós vamos lá assinar a escritura, né? Mas eu por dentro eu senti assim, puxa, aquilo é um negócio de Deus. Deus abriu essa porta, né? Deus fez com que o negócio acontecesse, né? Deus ali mexeu no coração desse homem de uma forma ali que aconteceu. Então eu fui ousado, eu arrisquei tudo que eu tinha, minhas fichas ali, né? Sabia que o que ele realmente queria eu não ia chegar. Quer dizer, eu não queria chegar naquilo lá, porque ia ser inviável, né? Então eu joguei, apostei todas as minhas fichas, confiei em Deus e fui para cima de forma ousada, né? Até meu pai falou, puxa, ele aceitou mesmo, né? Então ele ficou surpreso, né? Então é isso, nós precisamos ser ousados. Muitas vezes tem negociações na sua vida que você aceita de primeira. Não aceite de primeira. Negocie, você sempre vai conseguir um negócio melhor. Aperta mais um pouquinho que sai mais alguma coisa, né? É que nem laranja e limão, né? Às vezes você aperta até o final, já acabou. Daí você pega, dá aquela última espremidinha e sai mais um caldinho, né? E aquilo é o que faz a diferença na negociação. Então seja ousado, né? Você vai negociar um emprego, um salário novo, uma promoção, uma casa, um carro, sempre tente negociar, seja ousado, isso faz diferença no final. Então vamos agora para o nosso quinto passo, né? O segundo mais importante aí. Já passamos por 4 passos interessantíssimos, guarde aí, anota, né? Daqui 1 ano ou 2 você está com suas anotações, vai olhar lá e vai se lembrar dessa ministração. Você pode usar daqui um tempo ainda para se recordar e para colocar os seus caminhos de volta nos trilhos. E fique mais um pouco conosco, porque já já nós vamos chegar no 6º item, que é o que vai fazer toda a diferença nas suas contas financeiras, tá certo? Fica aí, ó, deixa o seu like aí, não custa nada, hein? Se inscreve no canal. Então vamos lá. O quinto segredo é falta de conhecimento das ferramentas que Deus dá para você administrar a sua casa. Muitas vezes Deus dá coisas para você e você não percebe, né? Então, ó, olha só o que Salomão fala lá em Provérbios 17, versículo 16. De que adianta a riqueza nas mãos do insensato, já que ele não deseja adquirir sabedoria? Ou seja, o que Deus está falando? Para que eu vou dar dinheiro? Para que eu vou prosperar alguém que não sabe usar o dinheiro? É mais ou menos isso. O insensato aqui você pode entender como aquele que não sabe usar o dinheiro, não sabe usar as riquezas de Deus, né? Porque eu entendo que nós somos os mordomos de Deus, né? O dinheiro não é de ninguém. É só a sua vez de usar o dinheiro, né? Aquele dinheiro vem de Deus, né? Deus criou as riquezas. Então, esse é o momento de você usar a riqueza que Deus está colocando na sua mão. Então, por que ele vai te dar mais se você não sabe administrar nem o que você tem agora? Me diga. Por quê?
Por que você daria mais dinheiro para o seu filho se você sabe que ele vai gastar com coisas que não precisam, com coisas que não deve? Por quê? Ou olhe para você mesmo, olhe para dentro de si, pense de forma coerente. Você daria mais dinheiro para você na situação que você está? Você saberia administrar? O que você faria com esse dinheiro? Se você está pensando que você compraria uma casa, compraria um carro, compraria e não pagaria suas dívidas, você não deveria dar esse dinheiro para você. Então, primeiro você precisa pensar em adquirir conhecimento. Para quê? Para você administrar, para você multiplicar os talentos, assim como lá na parábola dos talentos. Senão, o que você vai fazer? Ao invés de você enterrar esse único talento que Deus te deu, você ainda vai perder esse talento e vai ficar pior ainda. Né? Porque aquele talento ainda foi devolvido para o dono, né? Ou foi enterrado, e ele deu para o cara que multiplicou para 10. Mas se você perder esse talento, a situação vai ficar ainda pior. Então você precisa aprender a administrar os seus recursos. Então o que é sabedoria de fato? Sabedoria é quando você começa a adquirir conhecimentos que vão fazer com que você consiga multiplicar aquilo que você tem, que vão te levar para frente, que vão te levar adiante, que vão fazer você caminhar para o sucesso, caminhar para a liberdade financeira. E o que é liberdade financeira? Liberdade financeira é quando você tem dinheiro suficiente para você parar de trabalhar e continuar ganhando dinheiro, sem depender do seu trabalho. Quando você alcança a liberdade financeira, o que acontece? Você ganha tempo. Ah, minha liberdade é eu quero estar com a minha família. Então, se você tem liberdade financeira, ela vai te dar liberdade de você passar mais tempo com sua família. Ah, a minha liberdade é viajar. Então, se você tem liberdade financeira, com a sabedoria que Deus te deu, Deus vai te dar a capacidade de continuar viajando e conhecendo o mundo, sem precisar trabalhar. Então, isso é alcançar a liberdade financeira. Mas para você conseguir chegar nesse ponto, que 1 em cada 100 consegue chegar, você precisa estudar, conhecer, ter sabedoria. O que é sabedoria? É você incluir novos conhecimentos bons na sua mente e aplicar. Não adianta você saber muito e não aplicar nada, certo? Então você precisa ser sensato e aplicar esses conhecimentos. Isso é ter sabedoria. Então vamos para algumas dicas, né, de sabedoria para você que aí tem ficado no negativo, você que tem estado aí com um saldo bem apertado no banco. E ó, um detalhe, hein? Se você tem, por exemplo, lá 2.000 de pagamento mensal e você gasta os 2.000 e depois vai para o cartão, achando que o cartão, aquele crédito do cartão, é uma extensão do seu salário, e isso é um engano, hein? O seu salário continua sendo 2.000. Só que no outro mês, aquele que você gastou, sei lá, 200, 300 reais a mais, vai vir. E aí você não vai ter mais 2.000, já vai estar. Se você gastou 300 no cartão, vai ser 1.700. Então as pessoas acabam muitas vezes embutindo dentro do salário esse cheque especial e depois vira uma bola de neve. Muito cuidado com isso, ok? A primeira dica que a gente pode falar aqui: mapear os seus gastos e criar metas, né? Como é que você vai fazer para mapear os seus gastos, né? Primeira coisa, aquelas taxas que você paga, que você não precisa pagar, taxa de banco, taxa bancária, tarifas, né, de telefone, de um monte de coisas que você pode encontrar aí. Procure saber quais são cada uma delas, né? Taxa de manutenção de conta bancária, tem muitas contas já nesse momento que são gratuitas, né? Até o Pix, né? Muitas vezes você faz transferência de conta para conta e acaba pagando TED, DOC, não precisa mais, use o Pix, né? Que é essa nova ferramenta do governo, que inclusive cai de imediato, não precisa nem ficar esperando outro dia, certo? Então, vai lá, negocie com o seu gerente do seu banco uma taxa melhor, veja nos outros bancos quais são outras taxas, né? Por exemplo, se você gasta 50 reais de taxa todo mês com o banco, no final do ano são 600 reais, né? É um dinheiro muito valioso, né? Se você ganha aí 2, 3 mil reais, ou menos, ou um pouco mais, é um valor assim que faz muita diferença, né? Dá para você pagar até uma viagem de avião com 600 reais. Então, você acaba percebendo que faz sim toda a diferença, né? Conta de telefone, né? Eu gasto com internet e tal. Ah, tem essa ilusão assim, né? Ah, eu
eu tenho meu telefone a 300 MB de internet, ou 300 GB de velocidade de internet, aí você não usa internet só para assistir YouTube. Para que você vai pagar tudo isso, gente? Paga 200 conto na internet para assistir YouTube, pra ver vídeo, ver Facebook, né? Ainda se o cara vai jogar na internet, vai fazer algum trabalho via internet que usa, né? Compensa, né? Mas se você não faz nada, pega o mais baratinho lá. Já dá uma diferença grotesca, né? De 200, 300 reais para 100, para 50 reais, né? Então são coisas que são desnecessárias, né? Conta de luz, presta atenção nos gastos, né? Conta de água, no desperdício, enfim, né? Outra coisa que você tem que ver também, que às vezes acaba gastando, né, e as pessoas não percebem, é compra de supermercado. Faça uma lista do supermercado, né? Faça uma listinha de supermercado antes de ir. Então você vai lá com a listinha e compra só o que você realmente precisa. Se você vai sem lista e vai colocando no carrinho, você sempre vai comprar coisas que você já tem, sempre vai comprar coisas que você não precisa, né? E acaba deixando com que o consumismo tome conta de você. Então tome muito cuidado, certo? Estipule uma meta de quanto você vai gastar com o mercado por mês e tente cumpri-la, para que você consiga segurar o seu dinheiro. Se você não tem uma meta de mercado e vai gastando todo dia, seu filho gasta um dia, sua mulher, seu esposo, todo mundo gasta, chega no fim do mês, você nem sabe quanto você gastou de mercado e acaba ultrapassando, entrando no cheque especial, é terrível. Então preste muita atenção, certo? Que isso é um dos grandes limitadores aí das contas negativas, né? Acaba limitando você de conseguir pagar suas dívidas. Combustível, né? Combustível é outra coisa aí que você tem que ficar ligado. Às vezes você prefere, vou abastecer nesse posto baratinho, mas o combustível não é tão bom, vai acabar atrapalhando, gerando manutenção no carro. Então pense bem quando você for abastecer seu carro, né? Veja, né? Se aquele posto que você está indo pagando mais barato realmente vale a pena, né? Às vezes não compensa. Aluguel de imóveis, né? Negocie o aluguel. Se você vive de aluguel, pessoal, não deixe que todo ano o cara venha e passe goela abaixo aumento, né? Porque assim, se você é um inquilino que paga certinho, que paga bem, o cara não quer confusão, ele não quer ter alguém lá que fique dando trabalho, né? Então, se você é o cara que é correto, que está sempre pagando suas contas em dia, negocia com o cara, negocia o desconto. Faz um ano já que o cara não dá aumento. Poxa, né? Eu tô aqui, eu nunca atrasei, né? Nunca falei contigo. Você sabe que não precisa. Comigo não tem erro, né? É esse tipo de negociação que você tem que fazer, ser ousado também, né? E não deixar esse aumento acontecer, porque é 5, é 10, é 20, é 200 conto a mais, que vai fazer toda a diferença lá no seu orçamento, ok? Se você for decidir mudar de casa para outro aluguel, você tem que sempre pensar no seguinte: esse aluguel que você está indo, às vezes ele é mais caro, mas ele é mais compensador do que o lugar que você mora e é mais barato. Por exemplo, assim, vou contar uma história para vocês. Eu tenho um apartamento do outro lado da cidade. E meu escritório fica no centro da cidade de Bauru, né? No alto da cidade. Então, eu sempre gosto de almoçar em casa, né? Tá com meu filho, tá com minha esposa, né? E o que eu fiz? O que eu pagava no meu apartamento lá de condomínio, mais combustível, né, manutenção do carro, eu aluguei o meu apartamento, certo? E vim morar na mesma quadra do meu trabalho. Ou seja, eu ganhei qualidade de vida, estou gastando menos com manutenção, não estou gastando quase nada com combustível e ainda posso estar dentro de casa em 5 minutos. Ou seja, ficou elas por elas. Compensa, entendeu? Tô pagando mais caro, tô pagando mais caro. Só que a economia que eu tenho de combustível, de tempo, qualidade de vida, manutenção do carro, me vale a pena, entendeu? Então você precisa ponderar quais são os pontos que vão fazer com que o aluguel mais baixo ou mais caro compensem para você. Às vezes o aluguel mais barato está muito mais longe do seu trabalho, ou seja, você vai gastar muito mais com condução, vai gastar muito mais tempo, muito mais estresse. Então você precisa colocar na ponta do lápis a qualidade de vida que aquilo vai te oferecer. Outra coisa, né? Esse aqui já é uma ideia para quem já saiu das dívidas, né? Primeira coisa, pegou seu dinheiro, pague-se a si mesmo primeiro.
Ou seja, eu tenho investimento de 10% do meu salário. Então, pegou seu dinheiro, pega o seu dízimo 10% para lá, para a igreja, ofertas, pega os seus 10%, já guarda lá e faça o seu investimento. Depois você vai fazer as outras coisas, né? Evidente que isso dentro de um orçamento, né? Os 80% tem que bancar os seus custos. Se os outros 80% não bancam os seus custos, não adianta nada você tirar 10% e colocar numa reserva, por exemplo, e depois ter que tirar eles de lá para bancar os outros custos, né? Então também não adianta. Mas se você já fez seu planejamento e isso cabe, faça isso, né? 10, 15, você vai decidir qual é o percentual que vai caber dentro do seu bolso, ok? Outra coisa que você tem que pensar é o seguinte: o pessoal fala, guardar 10%, guardar 20%, guardar 30% do salário, né? 30% de investimento para guardar isso, para aquilo. Se você não consegue, não tem problema. O importante é que você tenha frequência naquilo que você faz. É 1%, é 5%, não importa. Poupe pouco, mas poupe sempre. Se você poupa sempre, você sempre vai ter algum dinheiro. Se der algum problema, você vai ter aquele dinheirinho guardado para te socorrer, entendeu? Então, mesmo que seja pouco, não tem problema. Poupe sempre, mesmo que seja pouco. Segunda coisa, mantenha as portas abertas, né? Seguindo aí a relação de poupar. Então, se você ainda tem dívidas, mantenha sempre as portas abertas. Por exemplo, se você emprestou um dinheiro da sua mãe, R$ 50, devolve, pague ela primeiro. Se você emprestou do seu amigo, R$ 100, pague. Se você emprestou do seu irmão, pague. As contas pequenas primeiro, deixe sempre aberto. Porque se em algum momento você precisar, e você não pagou a pessoa, eu preciso de 50 conto, me empresta, o que a pessoa vai falar? Às vezes ela até tem para emprestar, mas ela vai falar, não, o cara já tinha me emprestado 50 conto, não pagou, agora eu vou dar mais 50, vou perder R$ 100. É isso que vai passar na cabeça da pessoa. Então ela não vai te emprestar, mesmo que seja família. Muitas vezes isso é desagradável, entendeu? Acaba causando uma baixa na família muito grande, um distanciamento desnecessário. Então, sempre que você tiver um dinheiro já dentro do orçamento, pegue ele para pagar essas pequenas contas que te atrapalham, certo? Comece com elas, criando vínculos de relacionamentos com os pequenos pagamentos, ok? Outra coisa que você tem que entender é viver sempre um degrau abaixo daquilo que você pode, né? Se você vive sempre um degrau abaixo, sempre vai te sobrar dinheiro. Se você, por exemplo, assim, você ganha R$ 1.000 e gasta no total 800, legal, você está um degrau abaixo. Está sobrando R$ 200 para você guardar. Agora, se você ganha R$ 1.000 e gasta os R$ 1.000, ou seja, você está no mesmo degrau do que você ganha. Ou seja, nunca vai te sobrar nada. Ou se você ganha R$ 1.000 e está gastando 1.200, você está vivendo um degrau acima do que você pode. Aí é o pior momento, porque aí você vai começar a acumular dívidas. Depois vira uma bola de neve e é muito difícil de corrigir. Então, você precisa corrigir agora. Veja quanto você ganha, quanto você gasta e viva assim para um degrau abaixo. Às vezes é dolorido você diminuir o seu degrau de padrão de vida, mas é necessário, senão você nunca vai conseguir alcançar o sucesso. Outra coisa que você deve ter em mente é sempre adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, né? Então, vai ouvir quem sabe mais do que você sobre finanças, vai entender sobre investimentos, sobre como sair das dívidas. E legal que você está assistindo esse vídeo aqui, é muito importante. Esse passo você já está cumprindo. Então continue com a gente aqui, deixe sempre o seu like aí, não se esquecem, compartilha, mais pessoas precisam ouvir essa mensagem em nome de Jesus, tá bom? Enfim, outra coisa que você precisa fazer também é não confiar em si mesmo, né? A palavra até diz, né? Maldito o homem que confia no homem, ou seja, a gente não pode confiar nem em nós mesmos, né? Então pegue lá uma folhinha e faça o seu planejamento. Com essa folha ou com esse Excel, seja lá qualquer coisa. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é um planejamento meu, um mapa mental de um negócio, né? Para mim fazer até 2025. É um mapa mental, entendeu? Para que eu fiz isso aqui? Para mim saber, no decorrer do tempo, se eu estou caminhando para o lugar certo. Ok? Porque se eu estiver fora do propósito, eu vou olhar para esse papel e falar, nossa, eu estou fazendo errado. O que vai passar na minha mente? Como eu vou corrigir o caminho para mim voltar ao meu padrão, ao meu processo mental, aquilo que eu deveria fazer?
É evidente que as coisas mudam, o mundo muda, e você pode me dizer, ah, mas eu planejo, nunca acontece. Não importa. Você tem que planejar e fazer o possível para que aquilo aconteça, certo? Então coloque tudo no papel, né? Para que você não seja derrotado por você mesmo, né? E agora o nosso último item, que é o mais importante que eu penso de toda essa lista, que é o que pode realmente mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de adquirir as coisas. É o que eu chamo de o conhecimento da multiplicação. Aqui é a grande sacada, né? Porque é onde você vai conseguir uma ferramenta para fazer aquela renda extra, para fazer as coisas chegarem mais no seu bolso e sair, né? Porque qual que é a grande sacada do dinheiro, né? É que ele entre mais no seu bolso e ele saia menos, né? Entre mais e saia menos. Essa é a realização do dinheiro. Se você quer ter sucesso financeiro, você tem que pensar sempre dessa forma. O que está pondo o dinheiro do meu bolso? E o que está tirando o dinheiro do meu bolso? Tem que pensar nisso, certo? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é não depender 100% da sua renda do seu único trabalho. Ou seja, você precisa ter uma renda extra, além daquele que é o seu trabalho. Porque é o seguinte, mesmo que o seu emprego seja bom, que você ganhe uma boa faixa salarial, você não está livre de ser demitido, certo? Então, meu amigo, você precisa estar preparado para caso aconteça alguma coisa desse tipo, né? Você precisa ter uma reserva financeira, né? E outra, né? Aquele que se sente seguro no seu emprego, né, não está realmente seguro, porque assim, em qualquer momento o seu chefe pode chegar e falar assim, a empresa não está num bom momento agora, e por mais que você seja o melhor funcionário agora nesse setor, eu vou ter que dispensar você, enfim, né? Como é que faz, né? A insegurança vai bater na sua casa, certo? Então, o poupar, mesmo que você poupe pouco, ele vai te livrar dessa dependência do seu trabalho, né? Ou seja, se você tem uma reserva lá, poupando pouco, aquilo vai te livrar de muito estresse, né? Por exemplo, se a pessoa perde o trabalho e ela tem um dinheiro guardado, ela sabe que ela vai ter um tempo para resolver aquele problema. Mas se ela não tem nada guardado, aquilo vai causar uma dependência terrível, né? Pode causar depressão por imaginar como é que eu vou manter minha família agora, como é que eu vou fazer para ter uma solução rápida, de forma com que não afete a minha família, não afete o pagamento da escola dos meus filhos, não afete o mercado, o aluguel, o combustível, vou vender o carro, vou perder tudo. Olha como fica a cabeça de quem perde o dinheiro dessa forma, com quem perde o emprego dessa forma e não tem nada guardado. Então, esse é um fato que você não pode deixar acontecer. Então, a primeira coisa, não dependa 100% do dinheiro do seu trabalho. Segunda coisa, poupe dinheiro e tenha uma reserva. E a terceira e última coisa mais importante, né? Para a gente finalizar o nosso vídeo aqui e fechar esse tema. Crie alternativas de rendas extras, né? Ah, mas eu já trabalho 8 horas. Pô, não importa. Eu não quero saber, Deus não quer saber, o mundo não quer saber quanto tempo você trabalha, se 8 ou 25 horas. Você precisa dar um jeito de criar uma renda extra para você, né? As mulheres, fazendo uma maquiagem, vendendo maquiagem, vendendo, sei lá, qualquer coisa que você tem interesse, criando um negócio. Ah, mas eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Empresta R$ 100, né, de alguém, né? Uma vez chegou um camarada e falou assim, eu tô com dificuldade financeira e tal, não sei o que, né? Daí eu falei assim, meu, você sabe, você é bom em fazer alguma coisa? Você gosta de fazer alguma coisa diferente? Ah, eu adoro cozinhar, fazer pão, essas coisas assim. Eu falei, por que você não faz o seguinte então? Ó? Chega no sábado à noite, faz lá 5, 6 pães, que você vai gastar, sei lá, 20, R$ 50, e vende no outro dia, e junta 100. No final do mês, você tem uma despesa de 50 por 4 semanas, R$ 200. Mas você levantou 400. Olha que legal, já tem R$ 200 a mais. Vendendo 5 pães, vendendo 6 pães num sábado. Poxa, para quem ganha R$ 1.000, R$ 2.000,
R$ 200 a mais de lucro é uma diferença muito grande. Mas você diz, mas eu não tenho R$ 100 para me investir agora, como é que eu faço? Empresta lá da sua mãe, você não tem portas abertas, você não pagou ela? Do seu pai, do seu irmão, do seu primo, do seu amigo, alguém pode arrumar, mas devolve esse dinheiro para essa pessoa, né? E quem sabe uma história dessa, o cara não se torna até uma padaria, a gente não sabe, começa a vender, o produto é bom e começa a sair. Quantas pessoas, né, que a gente não vê que começou dessa forma e conseguiu construir um negócio, né? Então, crie uma renda extra, né? Essa é a melhor dica que eu tenho para te dar, né? Não dependa 100% do seu trabalho. Ou seja, que nem hoje, posso dar um exemplo de mim mesmo. Eu tenho investimentos imobiliários, eu tenho investimento aqui no YouTube, né? Sou sócio com meu irmão de uma agência de marketing e tenho o meu trabalho também, né? Quem sabe, né, um dia eu deixe meu trabalho e foque só nas minhas coisas, mas esse é um projeto para o futuro. Mas isso pode acontecer se eu gerar uma renda extra suficiente para que não sinta falta do meu trabalho, entendeu? Então, a renda extra pode ser além do seu trabalho, né? Comece com pouco, não tem problema, não há vergonha de começar vendendo na rua, isso não tem problema nenhum, né? Comece vendendo de uma forma na internet, né? Temos aí Facebook, Instagram agora, você posta uma foto bonita e tal, as pessoas começam a te procurar para comprar, e vai para cima, não desista, né? Algum talento eu sei que você tem, e esse talento pode ser trabalhado para gerar essa renda extra, para tirar você do buraco, para levar você ao sucesso, beleza? Então ficamos por aqui, Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo e volte sempre, volte amanhã para assistir outros vídeos. Ó, aqui embaixo tá o nosso Instagram, o nosso Facebook, siga a gente nas redes sociais, estou sempre postando algumas dicas lá também, tá ok? Em nome de Jesus. Aqui embaixo também, aí na descrição, está o nosso Telegram. Lá a gente está soltando sempre novidades do nosso canal, do nosso projeto, que pode ajudar você no seu dia a dia a alcançar os seus objetivos. Um grande abraço, fique na paz. Tchau!